Os filósofos inovadores, né, da Cidade Futura, ele trata de alguns paradigmas, de alguns, eu chamo de imperativos, né? Eu acho que o imperativo é a dimensão mais necessária da vida, né? Na verdade, eu reproduzi aqui o Sloterdijk com o imperativo que ele nos apresenta neste livro. Esse paradigma, tens de mudar a tua vida, é apresentado no momento que, justamente, que ele desmancha todo o poder do iluminismo na construção da civilização ocidental. Como ele é um nietzschiano contemporâneo e destemido, ele diz umas coisas em relação àquilo que foi a herança da cultura ocidental, porque ele mexe naquilo que foi a base da Revolução Burguesa, da Revolução, ou seja, da cultura ocidental, né? Ele duvida. Quando ele traz para a gente o imperativo da mudança, ele diz uma coisa assim: o mundo vive um momento de ascese, de transcendência, só que essa transcendência atual tem por base não a verticalização da vida. Esse mundo atual tem por base, que vive essa ascese, com base na desverticalização da vida. Ou seja, ele toca num ponto que, filosoficamente, eu acho que é um ponto, assim, no antes e depois da história do iluminismo, que ele diz que é falso a interpretação de muitos pensadores ocidentais de que nós vivemos num tempo de dessacralização. Ele acha que o que está acontecendo é um movimento de uma nova sacralidade, só que uma sacralidade cuja ascese ela é desverticalizada. Os fenômenos religiosos pentecostais, os fenômenos que ele chama de movimento de pós-Deus, ou pós a morte de Deus, esses fenômenos, eles estão hoje acontecendo não tanto por base na presença de uma relação com o mundo transcendental, mas é por conta de uma dimensão da vida que está fazendo com que haja um novo tipo de ascese, um novo tipo de transcendência do indivíduo do nosso tempo. Então o imperativo do Sloterdijk ele é muito forte, ele realmente ele nos apresenta uma nova perspectiva do pensamento ocidental, porque o Sloterdijk ele vai beber no Oriente para repensar o Ocidente, mas sem cair no neo-religioso, nessas dimensões, nessas religiões New Age. Tem outros dois imperativos, esse foi por minha conta e risco, o professor vai falar daqui a pouco, o imperativo orteguiano: tu tens de fazer a sua vida, né? Tu tens de criar a tua vida, tu tens de inventar a tua vida. Eu estou chamando esse imperativo educacional como o imperativo da autopoese, da autocriação. Essa dimensão autopoética eu leio em cada livro, em cada palavra. Mesmo quando o Ortega escreve as suas meditações sobre a técnica, ele aqui faz poesia e faz a clivagem da poesia em relação à técnica. E o terceiro paradigma, que eu chamo de imperativo, é o do Wilhelm Flusser, que é a ideia de que tens de conversar com a tua máquina. Eu acho que conversar com a tua máquina é um paradigma temível. Trabalhar com esta questão do homem conversar com a máquina para, de alguma forma, realizar as suas escolhas de vida. Eu acho que esse paradigma é axial para a gente pensar a educação futura, porque quando nós tomamos conta de que nós estamos conversando mais com a máquina do que com o próprio homem, e que os nossos filhos e os jovens conversam mais com os computadores e os celulares do que com os seus colegas em si, a gente não quer encarar isso, mas a gente está caminhando muito rapidamente, celeramente,
rumo a essa relação entre o humano e o inumano. Eu relaciono aqueles três paradigmas ou imperativos com as interseções filosóficas que eu acho que fazem parte do coração do pensamento da futuridade. O Ortega, ele é muito claro na sua interseção, na sua provocação, na sua mensagem, né? A mensagem da obra do Ortega é para cada um responder à sua vocação. Parece que ele fez um tratado sobre as vocações, sobre essa relação do homem com a sua própria intimidade, né? A interseção do Sloterdijk é isso que expressa aqui nessa frase de lidar com a antropotécnica. Ou seja, com essa relação do homem com a técnica, essa relação desafiadora, porque lidar com a técnica tem um significado ético importantíssimo no trabalho e na obra do Sloterdijk, né? Não se pode ler Sloterdijk sem essa relação ou essa dimensão ética da sua filosofia. Ele, quando ele escreveu um dos primeiros livros, né, chamado Regras do Parque Humanos, quando ele disse que nós precisamos, de alguma forma, voltarmos a conversar entre nós, escrevendo cartas, como faziam os antigos que escreviam livros e remetiam isso, e as pessoas, que eles esperavam, né, aquelas cartas que vinham de longe. De alguma forma, nós estamos vendo a necessidade de voltarmos de novo a escrever cartas. Cartas, de alguma forma, que façam-nos pensar sobre essa passagem, né, do humano para o inumano, né? E a terceira interseção, a do Wilhelm Flusser, desindexar a vida do aparelho significa que a gente precisa buscar a independência da nossa alma, da nossa existência, da nossa inteligência e deixarmos de ser pautados pelos aparelhos. Quando eu digo os aparelhos, eu não digo os instrumentos, eu digo o poder dos bancos de dados que, de alguma forma, produzem e controlam tanto os conteúdos como os meios de circulação dessas técnicas de domínios à distância. Eu acho que nós temos um desafio de perceber que as formas de poder mudaram. As formas de poder não são mais aquelas que nós ainda hoje ensinamos para os nossos alunos sobre a divisão de poderes entre o executivo, o legislativo e o judiciário.